Galera, continuando nossa aula de Química Orgânica, nós vamos ver agora as classificações tanto do carbono quanto das cadeias carbônicas, tudo bem? Vamos começar primeiro pela classificação do carbono. Nós vamos ter basicamente três grupos de classificações, quanto ao número de ligantes, quanto ao tipo de ligação e quanto ao tipo de ligante. Temos aqui as definições de cada uma dessas classificações, mas vamos para os exemplos que é melhor, beleza? Por exemplo, temos esse composto aqui, essa cadeia carbônica. Vamos numerar de forma aleatória, beleza? Tom, como que eu faço para numerar? Nós vamos aprender mais para frente. Aqui foi realmente feito de forma aleatória, sem seguir regra nenhuma. Mas existe uma sequência, uma regra para a gente saber numerar. Aqui eu não estou usando porque a gente vai ver isso mais para frente, tudo bem? O que a gente pode fazer aqui? Vamos pegar alguns carbonos de forma aleatória também. Pegando, por exemplo, esse carbono 5. De certa forma, se nós formos analisar, o carbono 5 ele se liga ao carbono 4, 6, 7 e 8. Ou seja, o carbono 5 se liga a 4 outros carbonos. Então, nós temos aqui um carbono quaternário. Qual é a definição de carbono quaternário? É o carbono que se liga a 4 outros carbonos. Tudo bem? Vamos pegar um outro carbono. Por exemplo, esse carbono 2. Esse carbono 2 ele se liga ao carbono 1, ao carbono 3 e ao carbono 4. Ou seja, o carbono 2 se liga a 3 outros carbonos. Dessa forma, nós podemos dizer que o carbono 2 é um carbono terciário, que se liga a 3 outros carbonos. Se nós formos pegar agora esse carbono 8, ele se liga ao carbono 5 e ao carbono 9. Ou seja, ele está se ligando a 2 carbonos. O carbono que se liga a 2 carbonos é chamado de carbono secundário. Tudo bem? No caso, se nós pegarmos agora o carbono 1, ele está ligado somente ao carbono 2. O carbono que se liga a um outro carbono ou a nenhum carbono, nós chamamos de carbono primário. O que é carbono primário? É o carbono que se liga a um outro carbono ou a nenhum carbono. Tudo bem? Isso é um carbono primário. Nós temos aqui agora um outro composto. Analisando esse composto, nós podemos analisar qualquer carbono aqui. Vamos começar por esse carbono que eu estou marcando aqui. Se nós observarmos, ele possui uma ligação dupla. O carbono que possuir ligação dupla ou tripla, nós vamos dizer que nós estamos diante de um carbono insaturado. Beleza? O que é um carbono insaturado? É um carbono que apresenta ligação dupla ou ligação tripla. Tudo bem? Se nós formos pegar agora esse outro carbono aqui agora, ele só apresenta ligações simples. Sendo ele um carbono que só apresenta ligações simples, nós dizemos que estamos diante de um carbono saturado. Carbono saturado é o carbono que só apresenta ligações simples. Tudo bem? Nossa terceira e última classificação, nós vamos classificar o carbono de acordo com o tipo de ligantes. No caso, esse carbono marcado aqui, ele apresenta 2 ligantes iguais. O carbono que apresentar 2 ou mais ligantes iguais, nós vamos dizer que ele é um carbono aquiral ou carbono simétrico. É a mesma coisa, carbono aquiral ou carbono simétrico. Agora, se pegarmos esse outro carbono aqui, tudo bem? Que está com a seta, ou esse outro carbono que também está com a seta, os dois são carbonos quirais. Por quê? Porque eles apresentam 4 ligantes diferentes. Vamos analisar cada um. Vamos analisar a primeira seta, tudo bem? O primeiro carbono, o carbono mais à esquerda. Ele apresenta esses 4 ligantes que estão circulados aí, ó, com esse quadrado vermelho, tudo bem? E esses 4 quadrados aí, eles são diferentes. Logo, nós temos 4 ligantes diferentes. Por isso, esse carbono ele é quiral. Qual é a definição de carbono quiral? É o carbono que apresenta 4 ligantes diferentes. Para isso, é preciso que esse carbono seja saturado. Ou seja, é preciso que nós tenhamos um carbono que só faça ligações simples e esses 4 ligantes são diferentes. Beleza? Nós temos esses 4 grupos. Para o segundo carbono quiral, para o carbono que está com a seta, com o asterisco aí mais à direita, nós podemos separar em 4 ligantes dessa forma aqui. Se nós olharmos para cima desse carbono, nós temos um hidrogênio. Para baixo, nós temos um grupo CH3. Para a esquerda, nós temos uma sequência com 3 carbonos,
um cloro e 6 hidrogênios. Para a direita, nós temos um carbono com 2 oxigênios e um hidrogênio. Ou seja, temos ligantes, grupos diferentes. Então, estamos diante de um carbono chamado quiral ou também chamado de assimétrico, beleza? Quiral ou assimétrico. É importantíssimo que nós saibamos isso aqui, porque nós vamos precisar dessa definição, quando a gente chegar lá na parte de isomeria, principalmente na parte de isomeria óptica, beleza? Continuando aqui então, classifique os carbonos marcados. Vamos fazer um exercício aqui para a gente analisar. Pegando esse primeiro caso aqui, tudo bem? Se a gente pegar o carbono 1 ele apresenta ligação dupla. Se ele apresenta ligação dupla, ele é insaturado. O carbono 1 se liga ao 2 e ao 5. Logo, nós temos um carbono secundário. E ele é aquiral porque ele possui ligação dupla. Como eu falei com vocês, o carbono, para ser quiral, ele tem que ter somente ligações simples. E além das ligações simples, é preciso que esteja ligado a 4 coisas diferentes. Tudo bem? Já o carbono 2, ele só está demonstrando para a gente ligações simples. Tá vendo? Nós temos 2 traços, 2 ligações simples. E ele se liga ao carbono 1 e ao 3. Logo, é um carbono secundário. E ele é um carbono aquiral. Por quê? Como eu falei com você na parte de fórmulas, nós não precisamos representar os hidrogênios. E o carbono 2 só está sendo demonstrado 2 ligações. O que a gente faz? Nós temos que analisar e ver o seguinte: se ele está demonstrando 2 ligações, faltam outras 2. Essas 2 ligações que faltam são com hidrogênio. Então, esse carbono 2 está ligado a 2 hidrogênios. Ou seja, nós temos 2 grupos iguais. 2 grupos iguais ou mais grupos iguais são grupos que se repetem. Então, nós estamos diante de um carbono aquiral. Mesma coisa o carbono 3. Também vai ser saturado, secundário e aquiral pelo mesmo motivo. Ele também está ligado a 2 hidrogênios. O carbono 4, a mesma classificação. Saturado, secundário e aquiral, porque também está ligado a 2 hidrogênios. E o carbono 5 também vai levar a mesma classificação. Saturado, secundário e aquiral, porque também está ligado a 2 hidrogênios. Vamos para a letra B. Na letra B aqui, nós temos o seguinte, olha só. O carbono 1, ele é saturado. Primário, porque só se liga ao carbono 2. E aquiral, por quê? Porque nesse caso, ele só estava sendo demonstrado uma ligação. Então, nós temos que completar mais 3. Essas 3 ligações nós completamos com hidrogênio. Se nós temos 3 grupos iguais, ele é aquiral. No caso, o carbono 2, ele é insaturado, porque apresenta ligação dupla. Terciário, porque ele se liga ao 1, ao 3 e ao 6. E aquiral, porque todo carbono insaturado, ou seja, que tem dupla e tripla, também já é aquiral. É obrigatório para ser quiral ser saturado e ter as 4 ligações diferentes, 4 ligantes diferentes. Tudo bem? Se nós formos olhar o carbono 3, também vai ser insaturado, por ter ligação dupla. Também vai ser secundário. Tudo bem? E é aquiral porque apresenta, não é isso? Ligação dupla. Todo carbono insaturado é aquiral. O carbono 4 é saturado, só apresenta ligações simples. Secundário porque se liga ao 3 e ao 5. E aquiral porque também. O que acontece? Nós não vou representar aqui o H2, mas ele está sendo mostrado 2 ligações. Então, quer dizer que faltam outras 2 ligações, que vão ser feitas com 2 hidrogênios para vocês. Tudo bem? O carbono 5 também é saturado. Ele também é primário, ele vai ser primário aqui, né? Isso, beleza? Porque só se liga ao 4. E ele é aquiral. Assim como o carbono 1, o carbono 5 tem que ter 3 hidrogênios, porque só está sendo demonstrado uma ligação. Beleza? E nós temos que sempre completar as 4 ligações do carbono, mesmo que não seja representado aqui para a gente. Tranquilo? O carbono 6 ele é saturado, primário e também aquiral pelo mesmo motivo do 1 e do 5, porque ele se liga a 3 hidrogênios. Tudo bem? Pegando agora esse composto da letra C. Se nós formos analisar aqui, ó, esse carbono 1, ele é saturado. Tudo bem?
Por que ele é saturado? Porque só tem ligações simples. Primário, porque ele só se liga ao 2. E aquiral, porque ele está ligado a 3 hidrogênios. Tudo bem? Nós temos que colocar 3 hidrogênios nele aqui. Tranquilo? Já o carbono 2, ele é saturado. Ele é terciário, porque ele se liga ao 1, ao 3 e ao 9. E aquiral, por que ele é aquiral? Porque se você reparar, o carbono 1, ele tem 3 hidrogênios, ou seja, é um CH3. E o carbono 9 tem só uma ligação, então também é um CH3. Então, no caso, o carbono 2 se liga a dois grupos CH3, que é o carbono 1, que é um carbono com 3 hidrogênios, e o carbono 9, que é um carbono com 3 hidrogênios. Vocês têm que aprender a visualizar essas coisas. Tudo bem? Claro, na prova sua vocês vão poder escrever H3, mas vocês têm que visualizar isso de forma rápida. Então, não estou escrevendo aqui para vocês aprenderem a visualizar. Tudo bem? Voltando aqui, então, ó, o carbono 1, ele tem 3 hidrogênios ligados a ele, por isso que ele é aquiral. E o carbono 2 se liga ao carbono 1, que é um CH3, e se liga ao carbono 9, que também é um CH3. Tudo bem? Analisando o carbono 3 agora. O carbono 3, ele é saturado, porque só apresenta traços simples, ligações simples. Secundário, porque se liga ao 2 e ao 4. Beleza? E aquiral. Já o carbono 4... voltando. Por que o carbono 3 ele vai ser aquiral? Porque ele vai estar ligado a H2. Ele precisa de duas ligações, não é assim? Faltando duas ligações. Essas duas ligações vão ser completadas com hidrogênio. Por isso que ele é aquiral. Já o carbono 4, olha só, ele é saturado, só apresenta ligações simples. Terciário, porque se liga ao 3, ao 5 e ao 10. Porém, ele é aquiral. Porque repara o seguinte, o grupo de vermelho, que é o grupo para a esquerda, é diferente do grupo da esquerda, é diferente do grupo da direita, que é diferente do grupo de baixo, que está verde, que é diferente do hidrogênio, que não estava representado, mas você tem que saber da existência dele. Porque todo carbono tem que completar 4 ligações. O que não tiver completo é porque tem um hidrogênio ligado a ele. Lembrando que a gente não precisa ficar representando os hidrogênios. Então, esse hidrogênio que está desenhado aí é só para lembrar você que nós temos que completar a ligação, mesmo que não seja desenhado. Então, o carbono 4 é quiral por isso. Ele tem 4 ligações simples e 4 ligantes diferentes. Assim como o carbono 5 também é um carbono quiral. Por quê? O ligante da esquerda é diferente do da direita, que é diferente do de cima, que é diferente do de baixo. Também vai ser saturado e também vai ser terciário. Já o carbono 6, ele é saturado. Ele é quaternário porque se liga a 4 carbonos, né? Se liga ao 5, ao 7, ao 8 e ao 12. Mas ele é aquiral porque ele se liga 3 vezes a mesma coisa. Ele se liga ao CH3, que é o carbono 7. Lembrando, né? Carbono 7 aí só vai ter um carbono, então tem que completar só uma ligação. Temos que completar com 3. Ao CH3, que é o 8. E ao CH3, que é o 12. Lembrando que vocês têm que aprender a visualizar isso. Se o carbono 7, 8 e 12 só fazem uma ligação, quer dizer que eles têm que ter H3. Então, é CH3 no 7, CH3 no 8 e CH3 no 12. Tranquilo? 3 grupos iguais, aquiral. Beleza? Na verdade, 2 ou mais ligantes iguais a gente chama de aquiral, não é isso? O carbono 7, portanto, ele é saturado, só tem simples. Primário, porque só se liga ao 6. E aquiral, porque está ligado a 3 hidrogênios. O carbono 8 é saturado, é primário, é aquiral. E o carbono 9, saturado, primário e aquiral. O carbono 10, o carbono 11 e o carbono 12 também vão receber a mesma classificação, saturado, primário e aquiral. Tudo bem? Pelos mesmos motivos aqui. Beleza? Agora nós vamos ver a classificação da cadeia carbônica. Nós temos essas maneiras de classificar, essas 5 maneiras de classificar a cadeia carbônica. Tudo bem? Vamos ver cada um com alguns exemplos e aí a gente vai trabalhando com as definições. Beleza? Olha só, primeira coisa, nós temos esses dois compostos aqui. Esses dois compostos, nós podemos classificá-los da seguinte maneira. Podemos classificá-lo, o primeiro como sendo uma cadeia aberta e o segundo como sendo uma cadeia fechada. Mas qual é a definição? A definição de cadeia fechada vai ser a cadeia onde o primeiro e o último átomo se ligam. Isso é a definição de cadeia fechada que a gente vai usar.
Tudo bem? Já a cadeia aberta é a cadeia que não é fechada. Pronto. Olha só como é que é simples. Nós fazemos a definição de fechado. O que não é fechado é aberto. Pronto. Beleza? Definição de cadeia fechada, então, para a gente vai ser o primeiro e o último átomo se ligam. Tranquilo? Então, se a gente for seguir essa definição, esse carbono aqui, não é isso? Essa cadeia vai ser uma cadeia o quê? Fechada. Não é isso? Nós temos o primeiro e o último átomo se ligando. Certo? Não. Por quê? Deve haver pelo menos 3 átomos para nós falarmos que nós estamos diante de uma cadeia fechada. A cadeia fechada ela tem que ter pelo menos 3 átomos. Há uma coisa chamada de impedimento espacial. E na verdade é por causa do conceito geométrico. Para nós formarmos uma figura geométrica fechada, lá é matemática, não é isso? Nós dizemos que nós temos que ter pelo menos 3 pontos. E como eu falei com vocês a princípio, lá nas fórmulas, a gente representa cada carbono por um ponto. Então, para nós formarmos um composto, uma figura geométrica fechada, nós precisamos de pelo menos 3 pontos. Não dá para formar uma figura geométrica fechada só com 2 pontos. Então, nesse caso, nós estamos diante de uma cadeia aberta. Tudo bem? Não vai ser uma cadeia fechada, não. Ah, é fechada? De novo, não é fechada. Por que ela não é fechada? Porque para ser fechada, tudo bem? Nós teríamos que ter pelo menos 3 carbonos. Então, o nosso conceito de cadeia fechada é onde o primeiro e o último átomo se ligam, desde que hajam pelo menos 3 carbonos. Deve haver pelo menos 3 carbonos para que a cadeia seja fechada. Porque senão você vai falar que essa cadeia aqui ela é fechada e não é. Ela é uma cadeia aberta. Tudo bem? Tranquilo? Vamos lá. Temos esses compostos aqui. Dentro desses compostos, nós vamos classificar da seguinte maneira. Nós vamos classificar em alifático e aromático. Tudo bem? Sendo que os 2 primeiros são alifáticos e o terceiro composto aqui é aromático. Tudo bem? Aí você fala assim, então, mas qual é a diferença? Como que eu vou saber o que é alifático e o que é aromático? Primeiro, a definição de alifático é aquilo que não é aromático. Pronto, essa é a nossa definição. Aí você fala assim, tá, mas não resolveu nada. Qual é a definição de aromático? Primeiro, antes de falar da definição, vamos entender de onde vem o nome aromático. Aromático vem, o nome, historicamente, vem de aroma, de cheiro. Porque os primeiros compostos aromáticos a serem estudados, eles eram usados como um perfume, como aromatizantes. Então, daí surge o nome aromático, tudo bem? Só que posteriormente, vai descobrir que ser aromático não tem nada a ver com cheiro. Por quê? Vão descobrir várias substâncias que são aromáticas e que não têm relação nenhuma com cheiro. Pelo contrário, algumas substâncias aromáticas têm um odor desagradável. Então não tem essa relação não. Tranquilo? Mas, como os primeiros compostos foram chamados de aromáticos, acabou tornando esse nome corriqueiro. Tudo bem? Então é um nome que historicamente vem disso. Agora, a definição de aromático, ela é uma definição um pouco complicada. Dentro da química, do ensino médio, nós usamos algumas definições mais simples. Quando você chega no nível de terceiro grau, há uma discussão muito grande sobre a aromaticidade. Existem diferentes propostas para o que seria um composto aromático. Como o nosso objetivo é a prova de vestibular, são as provas vestibulares, nós vamos usar o conceito mais simples. Eu vou explicar um conceito um pouquinho mais complicado depois, porque algumas provas acabam cobrando isso. Mas vamos começar com um conceito mais simples, depois eu explico um conceito um pouquinho mais complicado. Pelo conceito mais simples, nós podemos dizer que é uma cadeia fechada, com pelo menos 6 carbonos, com ligações dupla e simples alternadas. Nós vamos ter duplas e simples alternadas. Isso vai ser uma cadeia aromática. Basicamente é toda vez que a gente encontrar esse hexágono com dupla simples, ou o hexágono com aquela bolinha. O que significa aquela bolinha mesmo que eu expliquei para vocês nas aulas anteriores? Ressonância. Tudo bem? É isso. Pronto. Essa vai ser a nossa definição de aromático. Tranquilo? A partir daí, nós vamos depois discutir outros conceitos. Mas aromático é isso. Tudo que não tiver esse anel aromático, esse núcleo aromático, né, que é esse hexágono, com a bolinha ou com duplas simples alternadas, nós vamos chamar de alifático. Tudo bem?
que a gente tem aqui? Vamos pegar mais um caso de alguns compostos aqui. Temos esses 4 compostos. Nós vamos classificar agora a cadeia como sendo saturada ou insaturada. Para nós classificarmos como saturado ou insaturado, nós vamos usar a seguinte definição. A nossa definição vai ser: saturado é a cadeia que entre carbonos só apresenta ligações simples. Saturado é a cadeia que entre carbonos só apresenta ligações simples. E insaturada é a cadeia que apresenta ligação dupla ou tripla entre carbonos. Então, se nós olharmos a partir disso, nós vamos ter que os dois primeiros compostos são cadeias saturadas, enquanto os 2 outros compostos são cadeias insaturadas. Aí você fala assim, então, mas o segundo composto da primeira coluna, ele tem uma dupla, mas essa dupla é com oxigênio, não é entre carbonos. Então, nós dizemos que os 2 primeiros compostos são saturados porque entre carbonos só apresentam ligações simples. Já os 2 últimos compostos, entre carbonos, apresentam pelo menos uma dupla ou tripla. Tudo bem? O que acontece? Temos essa classificação aqui agora. Vamos lá. O que a gente vai fazer? Nós vamos classificar a cadeia como sendo, ramificada ou normal. Para a gente definir a cadeia como sendo ramificada ou normal, nós vamos usar o seguinte conceito. A cadeia normal, ela vai depender se ela é uma cadeia aberta ou se ela é uma cadeia fechada. Tudo bem? Sendo uma cadeia aberta, como é o caso do primeiro composto, a cadeia aberta normal será aquela que apresenta 2 pontas. Nós vamos ter 2 pontas. Já a cadeia fechada normal é aquela cadeia que não apresenta pontas. Então, cadeia normal aberta, nós chamamos de quando ela tem 2 pontas de carbono. Já a cadeia normal fechada é quando ela não tem pontas de carbono. Agora, a cadeia aberta ramificada será aquela que apresenta mais de 2 pontas, ou se você preferir, 3 ou mais pontas de carbono. Tudo bem? E a cadeia fechada ramificada será aquela cadeia que apresenta pontas, porque o normal da cadeia fechada é não apresentar pontas. Tudo bem? O normal da cadeia fechada é não apresentar pontas. Então, se a cadeia fechada apresenta pontas de carbono, nós chamamos essa cadeia fechada de ramificada. Tranquilo? Vamos lá para a nossa sequência. Temos agora esses 4 compostos aqui. Nós vamos classificá-los como sendo homogêneos ou heterogêneos. Homogêneos ou heterogêneos. O que é uma cadeia homogênea? Uma cadeia homogênea é uma cadeia que apresenta somente carbonos entre carbonos. Entre um carbono e outro, você só vai apresentar carbonos. Você pode apresentar outros elementos diferentes de carbono, desde que sejam nas extremidades. Isso nós vamos chamar de cadeia homogênea. Agora, quando nós apresentarmos átomos diferentes do carbono entre 2 carbonos, nós teremos uma cadeia que nós vamos chamar de heterogênea. Sendo essa cadeia heterogênea, beleza? Ela vai ser quando nós temos um átomo diferente do carbono entre 2 carbonos. Tudo bem? E aí, só para destacar aqui para vocês, esse elemento diferente do carbono entre carbonos, nós chamamos ele de heteroátomo. O que é o heteroátomo? É um átomo diferente de carbono presente no composto orgânico. Tudo bem? Nesse caso que está sendo representado aqui para vocês, é o oxigênio. Tranquilo? Vamos lá. Nós podemos classificar agora esses compostos. Temos esses 2 compostos. Eles são compostos aromáticos,
porque eles têm, né? Tá vendo aí, ó, o hexágono com a bolinha no meio. O que quer dizer a bolinha no meio? Ressonância. No caso, nós vamos classificar, quando a gente tiver um composto aromático, nós podemos classificar de duas maneiras. Podemos dizer que ele é mononuclear ou polinuclear. Mononuclear é quando ele tiver um anel, um núcleo aromático, enquanto polinuclear é quando ele tiver dois ou mais anéis aromáticos, núcleos aromáticos. Tudo bem? Sendo um composto polinuclear, a gente ainda pode dividir em dois grupos. Podemos chamá-los de núcleos isolados quando não compartilharem carbonos. E podemos chamar de núcleos condensados quando houver carbono sendo compartilhado entre eles. Então, o composto que é polinuclear, ele pode ser de núcleos isolados ou de núcleos condensados. Tudo bem? Como eu falei com vocês, existe uma outra definição sobre o que é aromático. E essa outra definição sobre o que é aromático é baseada nessa regra de Huckel. O que é a regra de Huckel? A regra de Huckel nada mais é do que uma expressão matemática, onde a gente vai calcular o número de elétrons, e esse número de elétrons tem que ser igual a 4n mais 2. Para esse composto ser aromático, nós temos que ter o N pertencente ao número natural. Beleza? E aí, nesse caso, nós vamos pegar aqui e fazer a conta. Se nós repararmos, elétrons aqui, nós não vamos colocar quaisquer elétrons, nós vamos colocar elétrons π. O que são elétrons π? São elétrons da ligação π. Nesse caso, nós temos 3 ligações duplas. Como a gente viu em ligações químicas, cada ligação dupla apresenta uma ligação π. Então, nós temos 3 duplas, então nós temos 3 ligações π. Cada ligação π é composta por 2 elétrons π. Se nós temos 3 duplas, nós temos 3 ligações π e nós temos 6 elétrons π. Então, nesses elétrons aqui, nós vamos colocar elétrons π. Tudo bem? Na verdade, nós vamos colocar elétrons π ou elétrons que possam ser deslocalizados. Tem algumas exceções que eu vou mostrar para vocês, mas o que a gente vai precisar preocupar é, a maioria, os elétrons π. Tudo bem? Vamos lá. Nesse caso, então, nós temos 6 elétrons. Tranquilo? 6 elétrons π, 6 elétrons deslocalizados. Que vamos colocar, vamos fazer a nossa conta aqui, vamos descobrir que, né, joga 2 para o outro lado, 4 é igual a 4n, vamos descobrir que n é igual a 1. Logo, 1 é um número natural, então esse composto é um composto aromático. Podemos pegar um outro caso aqui, pegando esse aqui, ó, que é o ciclobutadieno. O número de elétrons π nesse caso, né, vão ser 4, porque nós temos 2 ligações π, então nós temos 4 elétrons π. Se nós formos realizar a conta, nós vamos achar que n é igual a meio. Se meio não é um número natural, logo não é aromático. Tudo bem? Agora, para que a gente estuda essa regra de Huckel? Como eu falei, para nível médio, a maioria dos vestibulares não consideram isso, então a gente não vai preocupar. Isso é para vestibulares bem específicos. Tem que estar no edital, você ter visto isso em provas anteriores, para você se preocupar. Na maioria das vezes, ignoramos esse fato. Aromático é o composto que tem esse hexágonozinho com duplas simples alternadas ou que tem a bolinha no meio. Acabou. Mas essa regra de Huckel é importante quando a gente tem esses compostos, porque esses compostos eles são chamados de aromáticos heterocíclicos. O que é isso? São compostos que são aromáticos, apesar de não encaixarem naquela regra nossa. Por quê? Se você calcular pela regra de Huckel, vai encaixar perfeitamente. Como é que faz? Ignora isso. É muito mais fácil você decorar esses casos, né? Saber trabalhar para a prova que você vai fazer, se for cobrar, do que você ter que ficar se preocupando com isso. Tudo bem? Não é uma coisa que a gente dá muita atenção para isso, a menos que seja um foco da prova sua. Para quem vai fazer prova, nós vamos ver algumas questões para a gente resolver isso, mas não é o foco nosso, nós não vamos nos preocupar muito com isso. Agora, essa classificação aqui de heterocíclicos chama a atenção para uma coisa. O que acontece? Nós podemos fazer uma união de classificações. Porque aromático, a gente já viu o que é. Agora, o que é heterocíclico? É uma maneira da gente falar, juntar classificações. Hétero, porque é uma cadeia heterogênea, e cíclico, porque é uma cadeia cíclica.
ou fechada, a mesma coisa? Tudo bem? Então nós vamos falar que nós temos uma cadeia heterocíclica. É uma união. Em vez de você falar que a cadeia é aromática, heterogênea e cíclica, você fala que ela é uma cadeia heterocíclica. Tudo bem? Vamos lá. O que acontece? Resumindo então, o que a gente vai fazer quando a gente for classificar uma cadeia carbônica? A primeira coisa é classificar se a cadeia é alifática ou se ela é aromática. A primeira coisa, bater o olho na cadeia, você vai classificar isso. Ela é alifática ou ela é aromática? Depois, nós vamos classificar como aberta ou fechada. Sendo a cadeia aromática, automaticamente ela já é fechada. Tudo bem? Todo composto aromático tem que ser fechado, composto. Tudo bem? Lembrando que a cadeia aberta pode ser chamada também de acíclica, enquanto a cadeia fechada pode ser chamada de cíclica. Aberto é a mesma coisa de acíclica, ou, não é isso? E a fechada é a mesma coisa de cíclica, tudo bem? Depois nós vamos classificar como saturado e insaturado. Sendo o composto aromático, automaticamente ele já é insaturado. Então, sendo você escrevendo na cadeia que é aromática, você não precisa escrever fechado e insaturado, porque todo composto aromático é fechado e é insaturado, beleza? Então tá esse asterisco aí por causa disso. Você não precisa ficar escrevendo essa classificação, porque todo composto aromático é fechado e é insaturado. Depois nós vamos fazer outra coisa, vamos classificar como normal ou ramificado. O composto é normal ou ramificado, a cadeia é normal ou ramificada, tanto faz, tranquilo? Nesse caso, lembrando que cadeia normal, o normal da aberta é possuir duas pontas de carbono e o normal da fechada é não possuir pontas. Se possuir mais de duas pontas sendo aberta, é ramificado. Se possuir qualquer quantidade de pontas de carbono, lembrando que são pontas de carbono, beleza? Sendo um composto fechado, nós dizemos que é ramificado, tranquilo? Aí, nós vamos classificar como homogênea e heterogênea, tudo bem? Depois, sendo um composto aromático, nós podemos ainda classificar como mononuclear ou polinuclear. Lembrando que se a cadeia for polinuclear, nós vamos classificar ainda como isolado ou condensado. O que acontece? Muitos de vocês podem estar se questionando, mas faltou algumas coisas. Faltou falar de cadeia mista. Na verdade, não faltou, nós já falamos. É porque existem alguns termos de classificação que vêm para facilitar a nossa vida. Ao invés de escrevermos um conjunto de palavras, nós podemos escrever uma palavra só. Por exemplo, se nós temos uma cadeia que ela é alifática e ela é aberta, a gente vai falar alifático e aberto. Se a gente tem uma cadeia que é alifática e ela é fechada, a gente vai falar alifático, fechado, certo? Só que, lembra que eu falei que fechado, eu posso falar que ela é uma cadeia cíclica? Então, sendo uma cadeia ao mesmo tempo alifática e cíclica, ou fechada, né? Para você não ter que escrever duas palavras, nós podemos escrever a palavra alicíclico. O que é a palavra alicíclico? É a união de alifático com cíclico, ou fechado, não é isso? Então, a alicíclica é uma cadeia alifática e cíclica. Já uma cadeia que nós chamamos, né, de, por exemplo, sendo a cadeia fechada e ela sendo homogênea, nós vamos chamar de homocíclica. Homo de homogênea e cíclica de que ela é cíclica, que ela é fechada. Sendo a cadeia heterogênea e cíclica, nós vamos escrever heterocíclica, como eu mostrei os compostos agora há pouco para vocês. Tudo bem? Agora, sendo uma cadeia que ela é ao mesmo tempo fechada e ramificada, ao invés de você escrever fechado mais ramificado, duas palavras, você pode escrever que essa é uma cadeia mista. O que é uma cadeia mista? É uma cadeia que tem uma parte fechada e uma parte de ramificação. Isso é uma cadeia mista. Facilita a nossa classificação. Ao invés de escrevermos um monte de palavras, nós vamos facilitando a nossa vida colocando algumas palavras. Tudo bem? Então, nós vamos fazendo essa união para isso. Tranquilo? Vamos lá fazer alguns exemplos. Classifique as seguintes cadeias. Vamos lá. Temos esse primeiro composto aqui. Primeira coisa, é um composto que é aromático, que tem anel aromático. Tudo bem? É um composto fechado, porque todo composto aromático é fechado, e é insaturado. Lembrando que se não quiser escrever fechado e insaturado, é melhor não escrever, não é isso? Porque todo aromático já é fechado e insaturado.
Essa é uma cadeia ramificada, tem pontas, não é isso? Tem pontas de carbono para os lados aí. Ela é uma cadeia heterogênea. Nós temos nitrogênio no meio de carbonos, nós temos oxigênio no meio de carbonos, tudo bem? E é uma cadeia polinuclear, porque temos mais de um anel aromático. E nós temos uma cadeia, né, polinuclear isolada. Nós temos um composto que é polinuclear isolado. Por quê? Porque os anéis estão separados, não compartilham carbonos. Tudo bem? Vamos pegar agora esse composto aqui. Esse composto, se nós formos classificar ele é aromático ou alifático? Ah, o hexágono é aromático? Não, ele é alifático. Porque nós temos o hexágono, mas nós não temos duplas simples alternadas. Tudo bem? Então isso não é aromático, isso é alifático. É uma cadeia fechada, tudo bem? Então se a gente quisesse escrever, ao invés de escrevermos alifático e fechado, poderíamos escrever o quê? Aromático e cíclico. Só que aromático mais cíclico, poderíamos escrever alicíclico. Era mais fácil do que ter que escrever duas palavras. Alicíclico. Beleza? Podemos escrever aqui insaturada, porque tem ligação dupla entre carbonos. É uma cadeia normal, porque é fechada e não possui pontas de carbono. É uma cadeia homogênea, já que entre carbonos só possui carbonos. Beleza? Esse composto, ele é aromático ou ele é alifático? Ah, é um hexágono com duplas simples alternadas. Então é um composto aromático. Sendo aromático, ele é fechado e insaturado. Beleza? Nós temos uma cadeia aqui, que ela vai ser o quê? Normal. Ah, mas tem ponta. Essa ponta que está saindo, que é o OH, não é uma ponta de carbono. Como eu falei, tem que ter pontas de carbono. Nós vamos contar os carbonos como pontas, tudo bem? O OH não é carbono, então é uma cadeia normal, beleza? É uma cadeia homogênea, porque entre carbonos só possui carbonos. O oxigênio aí não está entre carbonos. É uma cadeia mononuclear, porque só possui um núcleo, só possui um anel aromático. Tudo bem? Beleza, galera? Essa foi a nossa classificação, então, dos carbonos e das cadeias carbônicas. Beleza?